Fim da novela, finalmente. Charles do Bronx volta a ser protagonista em casa, no Rio de Janeiro, mas não exatamente da forma como ele e seus fãs imaginavam. O substituto de Rafael Fiziev demorou mais do que o esperado para ser definido. E confesso, eu mesmo demorei a produzir esse vídeo, mas a razão é simples. O UFC costuma agir rápido quando um adversário cai de uma luta tão importante, ainda mais sendo a principal do card. E eu tinha receio de publicar uma análise no calor do momento e ver, minutos depois, um anúncio oficial de um novo oponente. Só que, desta vez a espera foi longa. Houve um momento em que eu tinha certeza que Benoit Saint-Denis seria o escolhido. Depois todos nós apontamos para o Moicano, que aliás acabou sendo constrangedoramente exposto pelo próprio Charles, sem citar nomes, ao dizer que alguns lutadores só falam querendo hype. Até Diego Lopes, vindo da categoria de baixo, e vindo também de uma vitória espetacular contra Jean Silva e recém-saído de uma disputa de cinturão, entrou na conversa ao responder uma pergunta do excelente jornalista Laerte Viana sobre aceitar ou não a oportunidade caso o UFC ligasse. Mas enfim, o fato é que o brasileiro, que já foi campeão e se consolidou como um dos maiores nomes da história da divisão dos leves, estava inicialmente escalado para enfrentar Rafael Fiziev, um striker duro, agressivo, dono de chutes plásticos e que oferecia o tipo de luta que sempre rende espetáculo. Só que o destino, ou melhor, a maldição das lesões no MMA, mudou os rumos do evento. Fiziev se machucou e abriu espaço para Matheus Gamrot, que além de um adversário completamente diferente, foi o único que realmente se demonstrou inteiramente interessado no confronto, reconhecendo o tamanho da oportunidade. Há um vídeo circulando nas redes sociais, na internet, que comprova isso. Ele ficou totalmente aliviado quando o anúncio do UFC confirmou a sua presença no Rio de Janeiro. Agora, essa luta redesenha toda a narrativa da atração principal do UFC Rio. Bom, Gamrot não é nenhum novato. O polonês ocupa a 8ª posição no ranking e construiu a sua reputação em cima do grappling sufocante. Ele não chega para salvar o card, mas sim testar a fundo a resiliência e versatilidade de Charles. Enquanto Fiziev prometia uma guerra em pé, com risco de nocaute e muita troca franca, Gamrot traz a sombra da luta agarrada, do jogo estratégico, do desgaste físico. É o típico atleta que não precisa impressionar no show. Ele vem se anulando, travando, controlando. Para do Bronx, que é dono do maior número de finalizações da história do UFC, há um paradoxo curioso. Pela primeira vez em muito tempo, ele encara um adversário que pode forçá-lo a lidar com a pressão no chão, mas sem necessariamente abrir espaços claros para suas finalizações. A mudança do oponente também altera a expectativa do público. Se antes os fãs se preparavam para ver uma batalha de franca trocação na Farmácia Arena, agora o cenário é de uma luta tensa, cadenciada, em que cada erro pode custar caro. Gamrot chega com um discurso provocativo, insinuando que Charles teria evitado o confronto com ele anteriormente. É um combustível a mais para criar clima de rivalidade que, convenhamos, o UFC adora explorar. Ao mesmo tempo, não há dúvidas de que para do Bronx a responsabilidade cresce. Lutar em casa, vindo de derrota brutal, perdendo a disputa pelo título contra Topuria, significa que não há espaço para tropeços mais, até pela sua própria idade. Outro ponto relevante é que, apesar de Charles ter treinado o camp inteiro pensando em um striker como Fiziev, o novo cenário pode até ter um lado positivo, ao contrário do que muitas pessoas estavam falando nas redes sociais. Porque depois do nocaute brutal sofrido contra Ilia Topuria, há poucos meses, a preocupação natural é como o queixo do brasileiro reagirá depois desse revés. Olha,
Enfrentar um grappler como o Gamero, que tende a buscar quedas e controle no solo, pode reduzir a exposição de Charles a trocas pesadas em pé, preservando ele de entrar em mais uma guerra de boxes e chutes. É claro que o risco de desgaste físico de ser controlado no chão é grande, afinal o adversário não é imbecil, ele é um cara muito bom. Mas sob a ótica do dano, talvez seja um alívio não encarar outro trocador explosivo tão cedo após um revés desse porte. Entende? Mas o brasileiro já mostrou que não se intimida diante de qualquer estilo. Passou por strikers explosivos, grapplers de elite e até pelo campeão atual. Ainda que derrotado. Infelizmente. Além disso, não podemos esquecer que o homem é o maior finalizador da história do UFC. O grande ponto agora é a preparação psicológica. Em pouco tempo ele teve que virar a chave, trocar completamente o plano de luta e se ajustar para um adversário que pede uma estratégia oposta àquela pensada para o Fiziev. Isso para um lutador em busca de reconquistar a confiança e a rota para o título é um desafio imenso. Mas no fim das contas, o UFC Rio ganhou em dramaturgia o que perdeu em previsibilidade. A presença de Charles no card principal continua sendo um espetáculo por si só. E o fato de enfrentar Gamero injeta novos ingredientes, que não é mais apenas sobre o entretenimento, mas sobre a sobrevivência e sobre provar mais uma vez que do Bronx é capaz de vencer qualquer estilo em qualquer circunstância. A luta que já tinha peso por acontecer no Brasil agora se torna ainda mais simbólica. É um divisor de águas entre a retomada definitiva rumo ao topo ou um duro golpe na caminhada de um dos maiores ídolos do MMA nacional.